Projeto de Lei do Legislativo. Dispõe sobre a implantação do Programa de Coleta e Descarte de Animais Mortos de Grande Porte no âmbito do município de Jacareí. Autoria, vereadores Roberto Abreu e Sônia Patas da Amizade. Apresentação do projeto. Mais uma vez, bom dia a todos. De maneira muito especial, os servidores que nos ajudam aqui nessa sessão de Câmara, a todos os funcionários, o nosso muito obrigado. Esse projeto de lei sobre a coleta de descarte de animais mortos de grande porte, né, no âmbito do município de Jacareí, a função dela principal é que a gente possa melhorar a questão da coleta, poder adentrar-se em áreas particulares, que às vezes o poder público não tem essa competência, e também a questão da saúde pública, porque o animal fica perto de casas, apodrecendo e decompondo, e isso traz um sério risco para as famílias do entorno. Então, esse projeto que a gente está propondo aqui nessa casa hoje tem esses dois objetivos. O objetivo principal é que o poder público, na inércia do proprietário, porque a responsabilidade do descarte é do proprietário, isso a gente tem essa plena convicção, mas quando ele não age e deixa o problema para a sociedade, o poder público vai poder estar adentrando no imóvel e fazendo essa coleta do animal morto e levar ao lugar ideal. E também preservar a questão do meio ambiente. Então, a gente sabe que muitas vezes o pessoal, por falta de poder contar com o apoio do poder público, enterra em lugares que não são adequados, contaminando o lençol freático, contaminando o meio ambiente. Então, eu peço para vocês que o voto favorável ao nosso substitutivo. Quero agradecer a Sônia por colaborar conosco nesse projeto, e a gente vai estar lendo o projeto aqui, pedindo o voto favorável dos nobres pares. Substitutivo ao projeto de lei da autoria dos vereadores Roberto Abreu e Sônia Patas da Amizade, que dispõe sobre a coleta e descarte de animais mortos de grande porte no âmbito do município de Jacareí. Então, o projeto de lei dispõe sobre isso. O prefeito municipal de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancione a seguinte e promulga a seguinte lei. Artigo número 1. Isso a gente deixa bem claro. É de responsabilidade do proprietário do animal de grande porte o descarte correto da carcaça e promover o transporte ao local adequado, devidamente autorizado para o recebimento das carcaças. Artigo 2. A administração pública, tendo ciência da existência das carcaças de animais de grande porte abandonados em propriedades privadas, friso, que configure risco de saúde pública, poderá fazer a remoção e destinação da carcaça. Pelo serviço da remoção da carcaça em propriedade particular, a Prefeitura procederá com cobrança de taxa equivalente a 7 VRMs, tá? Que equivale em torno de R$ 600 mais ou menos. A taxa que se refere o parágrafo número 1, primeiro, será de responsabilidade do proprietário do animal, se identificado. Não havendo possibilidade de identificação do proprietário do animal, a taxa que se refere ao artigo 1 será cobrado do proprietário da área onde se encontra a carcaça. A administração pública, tendo ciência da existência das carcaças de animal de grande porte em vias e logradouros públicos, fará a remoção
e destinação adequada da carcaça e cobrará uma taxa do proprietário do animal morto, equivalente a 7 BRMs, por animal removido. A gente colocou também, se houver suspeita de foco de doença, de notificação obrigatória, a coleta e descarte de animais mortos ficarão sujeitos a restrições, seguindo as diretrizes das normas da vigilância sanitárias vigentes. Essa lei entra em vigor no prazo de 30 dias da data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jacareí, 25 de agosto de 2023. Eu, Roberto Abreu, minha amiga Sônia Patos da Amizade, vereadora do PL. Então, a nossa justificativa, de fato, é isso, que a gente possa fazer uma lei que venha ao encontro dessa vacância, porque, por vezes, acontece da gente ir deparar com uma situação e o poder público não poder agir por falta de uma lei que possibilite dele entrar na área particular. Então, a gente pede o voto favorável dos nobres vereadores para que a gente possa, de fato, fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas no intuito de pode ter o animal, mas que, se ele tenha, que ele possa resolver a questão do animal morto. Nós fizemos uma emenda também, eu vou ler agora, né, do substitutivo, inclusão do parágrafo 3 no artigo 2, com a seguinte redação: em não havendo possibilidade de identificação do proprietário do animal, a taxa que se refere ao artigo 1º será cobrado da área onde se encontra a carcaça. Não haverá a devida cobrança da taxa desde que a propriedade esteja devidamente cercada e que evite a entrada de um animal. Então, o que a gente quer preservar é que o proprietário tenha, de fato, essa incumbência de deixar a sua propriedade cercada de maneira adequada para que o animal não entre. Então, a gente pede o voto favorável dos nobres pares e que a gente possa fazer com que essa lacuna, pela falta dessa lei, não aconteça. Então, peço o voto favorável dos nobres pares. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Vou aproveitar, mas é que está agora sim. Aproveitar agora, obrigado você ter me convidado para ser coautora desse projeto. Nós sabemos da necessidade, inclusive ontem eu fui ver um cavalo morto dentro de uma propriedade ali perto da entrada da cidade de Salvador. Está dentro de um lugar particular, mas mesmo assim não dá para chegar até o cavalo, porque ele caiu dentro de uma vala. E assim, da parte de fora, que está cercado, não dá para entrar nenhum tipo de caminhão, alguma coisa, para poder retirar o animal de lá. E aí vai fazer o quê? Vai ficar lá. Agora, como é que aquele cavalo chegou até naquele local? Alguém deve ter colocado, né? Então, gente, é o seguinte, o Roberto, ele desenvolveu esse projeto, acho que devido a tantos problemas que a gente tem com animais de grande porte aqui em Jacareí, tá? Principalmente quando eu sou chamada porque algum animal está passando mal, algum animal está morto. Inclusive, eu coloquei algumas fotos e um vídeo de algumas tentativas de salvar animais de grande porte, junto com a Cocheira Fraterna, que faz um trabalho maravilhoso também na região, e não foi possível. E o último caso que nós tivemos aqui grave foi ali na rua do Cafezal, ali, né, do antigo Cafezal, onde 3 animais foram supostamente assassinados naquele local, através de alguma coisa que eles ingeriram, né? Nós chamamos a polícia científica, foi feito lá um estudo,
dissecação, digamos assim, do animal no local, né? Não é biópsia, é autópsia, né? Foi feita nos animais, foi retirado o material, só que eles ficaram expostos. E eu tive muita dificuldade em pedir para retirar aqueles animais de lá. Então as pessoas entram na internet e já começam a xingação, né? Porque o que as pessoas mais sabem fazer é xingar na internet. Então, entraram lá, cadê a Sônia? Cadê a Sônia? Como se eu tivesse um trator ou um guindaste, ou como se fosse responsabilidade minha de ir lá e retirar aqueles animais. Eu pedi diretamente para o executivo e o que eu escutei: não podemos fazer nada, não é? Então, Roberto, parabéns, você teve a iniciativa de ter feito esse projeto, né? Eu realmente não tinha pensado nisso, apesar das dificuldades que eu mesma encontrava em estar retirando esses animais do local. E eu gostaria que colocasse, eu acho e espero que esteja tudo aí o que a gente foi enviado, o vídeo e os slides, né, dos problemas que a gente enfrentou aí com os cavalos de grande porte. Pode colocar, por favor? Aí, olha, esse animal, o Roninha se lembra bem, lá no Parque Meia Lua, esse aí, né, tá rápido os slides, aí é um animal morto. Gente, mais um problema de esse animais aí é o de ontem, de grande porte abandonados na cidade de Jacareí. Não tá o negócio, né? A pessoa não consegue nem se sustentar e ela quer ter cavalo, tá? Então, olha só que coisa impressionante. Aqui nós temos uma área, tá? Ela é totalmente fechada. E trouxeram um cavalo morto e jogaram ali, olha, não dá nem pra ver, tá? A gente só consegue ver uma mancha branca que a gente acha que não vai conseguir mostrar por aqui. Não dá nem pra ver o cavalo. Tá? E logo desse lado de cá já tem as casas, que aqui é uma rua. Como é que vai fazer para tirar esse cavalo daí? Se não tem como entrar ali. Nós vamos estar averiguando que área que é essa e ver se pode ser feita alguma coisa, tá? Mas devido ao difícil acesso, eu acho que não vai ter como. Os moradores daqui vão ter que conviver com esse cheiro, né, pela irresponsabilidade de algumas pessoas, tá bom? Esse aí é um outro caso. Esse animal, ele veio de um aras, veio parar aqui em Jacareí, não sei como, ele tinha chip. Infelizmente, ele foi a óbito. E para transportar esse cavalo, que não tinha como, porque Jacareí não tem esse tipo de transporte. Eu já conversei e o executivo é muito resistente com relação a animais de grande porte. E aí a gente que se vire. Isso aí, olha, tudo graças a Joelma, que se dobra nos 30 da diretoria, né, fazendo a parte dela e implorando para que o executivo cubra os custos. Esses aí são os animais que morreram lá no cafezal. Eu saí no momento do intervalo da sessão de Câmara, na hora do meu almoço, e fui até lá ver os animais. 3 animais mortos lá, que ficaram mais de 3 dias sem alguma atitude da prefeitura, né, para poder retirar esses animais. Aí o cavalo lá do Meia Lua, cavalo do Imperial, cavalo do Pitoresco. E aí, algumas carcaças de animais mortos de um local que nós somos junto com a diretoria, e foram retirados vários animais em situações de maus tratos, junto com a Polícia Militar, com a GCM e junto com o perito criminal. Esse é o cavalo Guti de Faraó, que tem raça, né? Um cavalo de raça. Então tá aí, é o trabalho que a gente faz e muitas vezes as pessoas, infelizmente, por não seguir o nosso trabalho, não veem o sufoco que a gente passa na causa animal. Então, tem uma emenda, Roberto, que você fez aqui, né? Que você elaborou, a emenda número 1, correto? Porque surgiu o impasse com relação ao proprietário pagar, né, se ele não soubesse. Então, o Roberto fez uma emenda, né, de sua autoria mesmo, certo? Aonde não haverá a devida cobrança de taxa, desde que a propriedade esteja devidamente cercada. Porque qualquer terreno particular, gente, ele tem que estar cercado por lei, não é? Então, se o animal adentrar o local e morrer lá dentro, aí a história é outra, né, Roberto? Então, por isso, tem que estar o terreno cercado. Na realidade,
Não deveria ter animais em zona urbana, porque é proibido por lei. Os animais de grande porte só podem existir em zona rural. Mas, como sempre, não tem fiscalização, não é? A fiscalização, nós fazemos as leis, compete ao executivo fiscalizar. Como não tem essa fiscalização, o município sofre pela falta de responsabilidade nesse sentido. Então, os animais de grande porte continuam circulando por dentro do município, continuam circulando, sendo maltratados, carroças que utilizam esses animais, não é? Algumas, tá? Tem carroceiro que trata bem seu animal, mas a maioria só distrata os animais. Então, é isso. Eu conto aí com o voto favorável pelo excelente projeto, Roberto, que você colocou aqui para a gente resolver definitivamente esse problema desses animais de grande porte que ficam jogados à própria sorte. O projeto continua em discussão. Bom dia ainda, né? Boa tarde, não, bom dia ainda. Bom dia, presidente, bom dia, novos pares. Bom dia você que está em casa assistindo. Vem nessa tribuna para discutir e passar o meu pensamento como vereador dessa casa, o projeto de lei. E ter também, para você que está em casa, que aqui, com os 13 vereadores, muitas das vezes tem uns comentarinhos que combina voto, aceita voto porque o vereador é seu amigo, porque o vereador é do mesmo partido. Eu acho que aqui nessa casa favorece mais o entendimento de cada um individual, seja qual for o projeto que entrar nessa casa. Mas eu venho falar que esse projeto, ele vem para somar uma causa sobre os animais de grande porte nessa cidade. Ele vem para somar um trabalho aonde temos que, antes de dar a multa ou, não sei, ou valores de R$600 para transportar um animal em um caminhão e numa máquina e no funcionário público que já existe nessa cidade e é pago pelo seu imposto, eu acho que não é justo pagar mais R$600 para tirar um animal, seja aonde for encontrado, em terreno público, particular, na rua, seja onde for. Não é justo mais uma taxa de R$600. Eu acho que primeiro temos que eliminar, fiscalizar, colocar o poder público na rua para retirar esses animais de grande porte na rua e fazer os proprietários desses animais corresponder com a lei que já existe, que animais de grande porte não pode ficar solto na rua. Cumprir primeiro uma lei para depois surgir outra. Aí aqui vem aqui no artigo 1 do inciso 1º, não serão executados serviços do programa de coleta e descarte dos animais mortos de grande porte para os proprietários com débito. Então o animal pode ficar fedendo lá, o animal pode virar osso, só porque ele tem débito com o poder público. Vai lá e tira e deixa mais um débito, acrescenta mais um. Eu devo para um, eu devo para outro e vou acrescentando dívida. Agora quer dizer que não pode? Aí vem outro, né? Aí o que acontece? Primeiro, o animal... Roberto, depois que eu terminar a minha fala, o senhor pode justificar. Se eu tiver um tempo, eu libero para o senhor. Eu tenho que passar a minha visão aqui primeiro, tá? O senhor já subiu aqui, já discutiu e já mostrou a sua visão do projeto. Eu não estou aqui contra o seu projeto. Eu não estou concordando de alguns artigos que estão aqui. Principalmente esse aqui, ó. Já vamos lá para o artigo 4. O proprietário tem que ir lá no Atende Bem protocolar. Sabe a lentidão que é o Atende Bem? Tem coisa que você protocola no Atende Bem e leva 15 dias para a pasta responsável receber o protocolo. Está aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Se eu comi bola aqui também, eu peço desculpa. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra.
Mas aqui, ó, que nem assim, justificativa. Agora até eu me bandeirei aqui agora lascou tudo. Ainda bem que eu tenho mais tempo. Agora lascou tudo aqui. Tá aqui? Caramba, obrigado, hein, Rodrigo? Ainda bem que tem alguém aqui para socorrer eu. Peço desculpa a você que está em casa aí, porque o projeto que está na minha mão está aqui, ó. Eu estou indo pelo que está aqui, ó. Artigo 1, artigo 2, artigo 3. Eu até coloquei uma emenda aqui, acabei tirando ainda. Vamos lá, então está aqui. Quando o animal ele foi encontrado, que deu para me entender aqui, quando o animal foi encontrado dentro de um terreno e ele não é dono do animal, ele vai ter que pagar para tirar. Não está aqui? Então, se o meu ponto de vista, até vou encerrar minha fala depois dessa aqui, mas o meu voto vai ser contrário. Meu voto vai ser contrário. Porque não é justo alguém atirar, matar, jogar a arma dentro da minha casa, alguém denunciar que essa arma está na minha casa e a justiça falar que a arma que está na minha casa é a arma do crime. Aí eu vou ter que ser preso? Então não é justo cobrar R$600 se o animal não é meu. Ele não é meu. Como que eu vou pagar? Ele não é meu. Os cavalos, animais de grande porte, estão soltos para a rua. Antigamente, o carro de boi, os cavaleiros saíam tocando boi para a rua, passava no terreno de todo mundo. Se morresse um animal ali, o culpado é o dono. Eu sou contrário a esse projeto, porque eu não acho justo transferir responsabilidade. Eu não acho justo. Eu tenho um carro na rua, peguei o carro do Rodrigo Salomão para dirigir. Eu não sei dirigir o carro dele, mas eu estou dirigindo o carro dele. Atropelo alguém na rua e mato. A polícia vai achar o carro lá na casa dele. Ele que é o assassino, ele que matou alguém na rua, se o motorista era eu, está transferindo responsabilidade? Sabendo que os caminhões da prefeitura e marca estão andando o dia inteiro para a rua, não pode ir lá e tirar o animal de lá? Então o meu voto é contrário, já aviso meu voto e peço desculpa a você que está em casa, houve uma confusão aqui na minha mão, mas eu espero que vocês tenham entendido que eu não acho justo transferir responsabilidade daquilo que não é meu. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação das emendas do substitutivo. Leitura das emendas, posteriormente a votação. Emenda número 1. Em não havendo possibilidade de identificação do proprietário do animal, a taxa se refere, o parágrafo 1º, será cobrada do proprietário da área onde se encontra a carcaça. Não haverá devida cobrança da taxa, desde que sua propriedade esteja devidamente cercada e que evite a entrada de qualquer animal. Emenda número 1 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada.
Senhor presidente, as demais emendas foram arquivadas. Solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do substitutivo na forma regimental. Como vota o doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o doutor Rogério Timóteo? Senhor presidente, só o que não dá para entender, vereador, é o seguinte: o que não dá para entender no projeto, eu estava até conversando com o Hernani, eu tenho um terreno do lado da minha casa e o meu vizinho tinha um animal e o animal sumiu, de repente aparece o animal lá na rua andando. Obrigada. E morre o animal e está lá no terreno do lado da minha casa. Não encontrou o dono e eu estou tomando conta desse terreno, vai. E aí? Quem que vai pagar essa carcaça? Pelo que eu entendi, eu vou pagar. Pelo que eu entendi, eu vou pagar. Vai ter que ter alguém para pagar aquela carcaça ali, porque não encontrou o dono. Então é isso que preocupa. Isso que é preocupante para mim. Ter a responsabilidade de um terceiro. A minha preocupação é só essa. Porque, um exemplo, eu vi o vereador Roninha falando, está no projeto, e essa é a minha preocupação. Então eu vou votar, eu vou me abster, porque sem deixar a preocupação de deixar alguém pagar pelo erro do outro. Eu me abstenho. Como vota o vereador Roninha? Justificando meu voto, continuo com o mesmo pensamento, principalmente aqui na cidade de Jacareí, que tem um monte de terreno aí que não sabe nem quem que é dono. Às vezes o dono mora na Bahia, nos Estados Unidos, mora em um monte de lugar. Achou lá, vai deixar a carcaça lá fedendo, mas não vai tirar porque não achou o dono lá para poder retirar. Aí depois vai cobrar de quem não é o dono do cavalo, ou do animal de grande porte. Eu não aceito, eu sou contrário a esse voto, presidente, que transferir responsabilidade para terceiro, eu não sou de acordo. Sou contrário a esse voto. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Bom, de tantas ligações que eu recebo para retirar animais de grande porte no lugar e recebo não do executivo toda vez, a gente tem que se virar nos 30 às vezes para retirar os animais, os munícipes sabem o que acontece, né? Quando um animal morre no lugar, ninguém pode retirar. Com relação aos terrenos, eles têm que ser cercados, né? Quem tem um terreno particular, até onde vai meu conhecimento, tem que ser cercado, ele não pode ser um terreno aberto, né? E aqui está sendo claro pela emenda, se o terreno não for cercado, é que a pessoa vai se responsabilizar. É até o motivo aí o pessoal está cercando o terreno, para evitar que os animais de grande porte invadam o seu local. E alguém tem que pagar por isso, infelizmente, não é? Então, para que esses animais sejam retirados, não é? Porque não pode ser enterrado no local por causa dos nossos lençóis freáticos, que não pode ter nenhuma contaminação. Então, com certeza, pela minha responsabilidade, eu sou favorável. E pelo tormento que eu sofro por causa disso. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto. Compreendo todos os lados. A vereadora Sônia, na prática, aqui expôs a dificuldade e a ineficiência da fiscalização por parte do Poder Executivo. Mas compreendo também o posicionamento do vereador Roninha, por isso eu e o vereador Rogério Timóteo, sendo do Republicanos, nós conversamos a respeito. Quando você cerca, está no Código de Normas e Posturas, quando você cerca um terreno, não tem a obrigatoriedade de você ter 2 metros. Então, a altura ali, talvez fazendo esse levantamento de 2 fiadas de bloco, não vai ser o suficiente para impedir que um cavalo passe por cima. Então, eu acho que o problema vai continuar acontecendo. O que tem que intensificar e tem que aprimorar é a fiscalização por parte da prefeitura para não deixar esses irresponsáveis deixar os animais circulando na cidade. E aí vem a acontecer esse problema mais grave. Então, tomamos uma decisão aqui de bancada, de nos abster, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Como vota o vereador Luiz Flávio? Quero cumprimentar a vereadora Sônia, o vereador Roberto, pela propositura do projeto e vou fundamentar aqui no seguinte sentido, não é? Ao meu ver, o artigo 40 da Lei Orgânica diz assim,
são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias. Esse projeto aqui, ele está criando uma atribuição, eu não sei qual secretaria que vai executar esse serviço. Então, em primeira análise, ele vai de encontro ao artigo 40. Então, eu não vi, em primeira análise, me parece que é uma competência do Poder Executivo estabelecer esse serviço. Mas, Sônia, já foi aprovado aqui nessa casa, inclusive projeto de autoria do vereador Rodrigo Salomão, de colocar os banheiros químicos nas feiras, também atribuindo às secretarias responsabilidades. Como tem esse precedente, eu vou votar favorável hoje, mas se houver um veto do prefeito, eu já adianto aqui que eu vou acompanhar, porque a gente fez análise no gabinete e verificou essa atribuição, tá bom? Então eu voto favorável. Agora, se o prefeito sancionar, ele está traindo para si essa responsabilidade concordando, tá bom? Como vota a vereadora Maria Amélia? Sônia e Roberto, é um projeto super importante para o município. Inclusive, acabei conversando também com Roninha, com outros vereadores. Existem outras leis que já foram feitas aqui nesta casa, inclusive recentemente, 2021, a própria do Rodrigo Salomão, que também coloca multa para as pessoas que têm sujeira nos seus terrenos, assim como também o meu projeto da queimada, que também, quando uma pessoa ateia fogo e queima esse terreno, a responsabilidade é do dono do terreno, né? Então, assim, eu acho que é um meio de proteger esses animais. As pessoas precisam entender que um cachorro de pequeno, grande porte, já é um custo alto. Agora, ter um cavalo, gente, é no mínimo, por mês de despesa, R$1.000, né? Com rações, com baia, para ele estar bem tratado. Meu voto é favorável. Obrigada. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Quero justificar também, quero dizer que tenho uma preocupação com esse projeto. Eu acho que a emenda, ela ajuda um pouco quando diz que o terreno tem que estar cercado, mas ao mesmo tempo não especifica a altura, né, desse muro, que estiver cercado ou não. E a minha preocupação também é na zona rural, né, onde a maioria de quem mora na zona rural muitas vezes faz uma cerca de arame. Como seria essa cerca, né? Se for nesse sentido, ele entra com recurso dizendo que o terreno dele é cercado, é murado, está com, né? Então, enfim, mas eu vou votar favorável, Sônia, porque eu acho que tem que ser uma responsabilidade também do poder público. Eu acho que existe mesmo essa preocupação, né? Mas eu quero deixar claro aqui a minha preocupação em relação a isso, que não deixa muito claro em relação de entrar com recurso, né, para dizer que o terreno está com cerca de arame, se estava murado, qual que é a altura, tá? Mas eu vou votar favorável porque eu sei que existe esse problema aqui na nossa cidade. Como vota o vereador Roberto Abreu? Quero agradecer a todos os nobres pares que me acompanharam no projeto. Meu voto é favorável e eu agradeço a compreensão de todos.
Discussão única do projeto de lei do Legislativo. Dispõe sobre... projeto de lei do Legislativo número 37 de 2023, dispõe sobre a coleta e descarte de animais mortos de grande porte no âmbito do município de Jacareí. Autoria, vereadores Roberto Abreu e Sônia Patas da Amizade. O projeto foi aprovado por 9 votos favoráveis. Próximo projeto. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo. Altera o decreto legislativo número 180, de 3 de maio de 1999, que institui homenagem ao professor em sessão solene na Câmara Municipal de Jacareí, introduzindo a homenagem à denominação de professora Eleide Abreu Silva Batista. Autoria, vereador Roninha.